Olá, olá a todos, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Rita, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental lá na EMASP. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Agradecer em especial a secretária, a doutora Marcela Arruda, que vai hoje falar um pouquinho com a gente sobre a Secretaria de Gestão, e o secretário Fabrício Cobra, que não chegou ainda, mas está vindo, vai contribuir também para esse encontro, para a gente bater esse papo. Esse evento, SEGES e Casa Civil, duas secretarias de apoio à entrega de resultados, faz parte do ciclo de palestras Experiências de Gestão Municipal, que foi pensado para o programa de residência em gestão pública e está sendo realizado pela EMASP. E também está aberto aos servidores da Prefeitura de São Paulo. Obrigada. Essa será a nossa 15ª formação, que entre dezembro de 2022 e março de 2023, terá sido ofertada mais de 90 horas de cursos para os integrantes do programa de residência em gestão pública. A nossa palestrante de hoje, que vai bater um papo aqui, é a doutora Marcela Arruda, secretária municipal de gestão da Prefeitura de São Paulo, advogada, mestre em gestão em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em direito administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especializações em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista e em Direito Constitucional pela Escola Superior de Advocacia da UAB. Quando o secretário Fabrício estiver aqui, a gente faz a apresentação dele. Vou passar a palavra para a secretária, doutora Marcela Arruda. Pronto? Testando, tá bom. Obrigada, Rita. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um eco. Tá bom? Tá ruim, né? Tá ruim. Está melhor? Vou trocar. Tá melhor agora? Mas tá um eco. Tá aquele eco, sabe, de fantasma? Fantasma, bom dia, pessoal, bom dia. Eu estou me ouvindo 2 vezes, se alguém puder. Está com retorno. Alô? Alô. Os dois estão ruins. Mas a gente tem paciência. Na gestão pública, o que mais a gente tem que ter é paciência. Então, vamos esperar um pouquinho. Alô? Tem alguém? Gente, bom dia mais uma vez. Acho que melhorou. Não? Melhorou? Não tendo ninguém com deficiência visual ou outra, eu vou evitar a audiodescrição, autodescrever, e vou direto ao nosso bate-papo. Eu queria que vocês considerassem um bate-papo hoje e não uma palestra. Vamos combinar? Porque a gente está falando de questões práticas. Então, eu não vou vir aqui falar de teoria, porque vocês, ao longo do processo, eu sei que já tiveram aulas mesmo, teóricas, pessoas falando de conceitos, de propostas, e hoje eu quero, junto com o Fabrício, ter esse bate-papo. Pelo Fabrício, eu já peço desculpas pelo atraso, ele está em outra reunião, e isso faz parte da prática. Eu gostaria de colocar esse exemplo como um dos exemplos rotineiros da prática de um gestor público, e quando ele chegar, independente da minha fala, Rita, eu vou perguntar se ele quer falar primeiro, caso ele tenha algum compromisso para sair antes, a gente faz isso de forma que eu interrompo e depois retorno se estiver tudo bem para vocês. Bom, na Secretaria de Gestão, vocês já conhecem um pouco o que é a Secretaria de Gestão, porque o programa Residência nasce na Secretaria de Gestão, então a gente talvez tenha mais conexões desde o início com esse tema. A Secretaria ela tem por finalidade formular, isso eu já repeti algumas vezes em outros pequenos encontros, as políticas municipais que tenham inerência aos seus temas, relativos ao desenvolvimento institucional, de gestão de pessoa, de gestão de patrimônio,
Acho que eu tenho que passar aqui, né? Esse é o organograma atual. Leia-se atual porque a gente de hoje para amanhã, a gente publica uma reestrutura. Mas ela não mexe muito, por isso que falarei a partir desse atual. A Secretaria de Gestão, então, ela tem como diretriz formular as políticas comuns aos temas. Gestão de pessoas, leia-se, gestão de todas as pessoas da Prefeitura. Então, de todos os servidores, dos quase 125 mil servidores, o RH, ele está dentro da Secretaria de Gestão. Mas, secretária, não temos RHs em outra secretaria? Temos RHs em outras secretarias, mas nós temos na Secretaria de Gestão como se fosse uma central que dá o apoio para as demais secretarias. Então, temos uma equipe que chama COGEP, está ali no terceiro quadradinho, que é onde concentra essa turma que dá o apoio para as demais secretarias. Também temos o arquivo público. Então, vou ler, de acordo para facilitar a leitura de vocês, o arquivo público, até pouco tempo, ele era chamado de gestão documental, era a equipe de gestão documental. Eu até gosto bastante, porque ele continua sendo a gestão documental. Mas, na prática, a equipe que coordena o arquivo público municipal, e não confundam com o arquivo histórico. Eu vou falar de uma forma bem amigável para que vocês entendam, porque temos, no gestor, um dos cuidados que o gestor público deve ter é conhecer a máquina pública. Parece fácil, mas não é tão fácil assim, porque a máquina é muito grande. Então, o arquivo público municipal não se confunde com o arquivo histórico municipal, que é de competência da cultura. Na equipe do arquivo público municipal, nós cuidamos de todos os processos, leia-se, todos os processos administrativos de competência da Prefeitura. De qualquer pasta? Sim, de qualquer pasta. Todos os processos que tramitam, eles vão, ao final, para o arquivo municipal. Nós temos quantos processos no arquivo municipal? Alguém sabe dizer? Alguém chuta? Qualquer chute, chuta. Alguém já ouviu? 20 milhões de processos. Físicos. Físicos. Quantos processos digitais nós temos? Alguém arrisca? Vamos lá. Vamos lá, a gente está batendo papo. Conversa aqui de amigos, gestores. 7 milhões? Não, ainda não. 10 mil também não. Nós temos 20 milhões de processos físicos e até pouco tempo, porque esse número ele vai alterando, gente, diariamente. Até pouco tempo, 3 milhões de processos digitais, porque nós tivemos a implantação do processo digital desde 2015, que a gente vem nesse processo de transformação, e 3 milhões de processos digital, dos quais apenas 700 ele roda entre 700 e 900 mil ativos, porque o processo digital, ele inicia digital, mas ele finaliza muito mais rápido do que era antes, alguns, né, nem todos, mas do que era antes o físico. Então, tem 3 milhões de processos nas nuvens, mas fica aí alternando entre 700 e 900 mil processos ativos. Ativos aqueles que estão rodando, passando por secretarias, é um pedido do contribuinte, é um pedido sobre posturas municipais. Essa equipe do arquivo, então, ela tem a competência de cuidar do arquivo físico, que fica na Rua da Balsa, com os processos físicos, literalmente, lá, ordenados, e também ela tem a competência de cuidar do arquivo digital. Mas me permitam aqui uma pausa, né, para uma pessoa que começou meio apressada, já falando de estrutura, sem falar um pouco da SEGES em seu histórico, né, Rita? Acho que isso é importante. A Secretaria de Gestão, ela já foi de gestão, planejamento e orçamento, lá no passado. Já foi Secretaria de Gestão e Planejamento, enfim, ela sai ao longo do seu tempo e fica só de gestão, por quê? Separa-se o planejamento para outras secretarias, como a Fazenda, e mais recentemente, orçamento para a Fazenda, e mais recentemente, planejamento para a Secretaria de Projetos Executiva, de Projetos Prioritários, que é a CEPEP, que anda ao lado da Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos. E a Secretaria de Gestão, ela continua com o seu norte maior, que é tudo isso que eu vou falar. Sai o orçamento, sai aquela contribuição do orçamento geral da Prefeitura e do planejamento de metas, por exemplo, geral da Prefeitura.
ela permanece, como toda secretaria, com o seu próprio orçamento, e estamos falando de um orçamento de quase 5 bilhões, contando com folha de pagamento, se eu tirar folha, porque folha é aquilo que você tem ali, você não mexe a folha. Tirando a folha, nós estamos com orçamento 2023 de 444 milhões, 440 milhões, isso é público, tá, gente? Está na Câmara, por isso você está no orçamento aprovado. Então, é um orçamento muito grande para dar conta de tudo isso. Mas ela é só de gestão. Como gestores públicos, vocês precisam saber que cada ente federativo, ele organiza suas secretarias da forma que é melhor. Mas algumas elas coincidem nos nomes. A Secretaria de Gestão é uma das que ora coincide no nome e ora não. Ora ela é chamada de gestão, em algumas capitais, ora é chamada de administração. Em muitos municípios é chamada de Secretaria de Administração. Quando você olha a Secretaria de Administração e Gestão, se você pega duas, elas são muito parecidas com essa estrutura. Gestão documental, gestão de bens e serviços, gestão de pessoas. Em alguns municípios, ela é chamada de Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, e aí ela completa todos. Eu não sei se eu estou enxergando bem, mas eu quero fazer referência ao nosso secretário executivo, que está aqui, ao final. Pinheiro Pedro é o nosso secretário executivo de mudanças climáticas, está lá camuflado como um residente fosse, mas é o nosso ambientalista. Muito obrigada pela presença, secretário. As cadeiras aqui e aqui estão à sua disposição. Então, o gestor público precisa entender essas diferenças, porque ele é chamado para fóruns em que junta-se secretaria de gestão, planejamento e orçamento e administração, como eu já fui convidada várias vezes. E por que isso parece irrelevante, mas é interessante saber? Porque você tem que entender as competências da secretaria para entender também os seus problemas e até onde ela pode avançar. Além disso, hoje a gente fala muito da Secretaria de Gestão e Inovação caminhando junto. O governo federal, ele acabou de organizar um ministério que chama Gestão e Inovação. E o que ele muda? Ele muda praticamente nada na sua base. Ele fortalece a Secretaria de Gestão, que já existia, mas que estava conectada ao Ministério da Economia. Estamos aqui recebendo o nosso secretário da Casa Civil e, até pouco tempo, o secretário de Gestão, Fabrício Cobra. Então, tá. A gente já tinha combinado que o Fabrício ia ter prioridade na fala aqui, mas eu vou continuar falando. Então, a secretaria, o que o Ministério de Gestão e Inovação fez agora no governo federal, ele não muda a sua base da Secretaria de Gestão e projetos de inovação que já estavam conectados. Ele dá maior autonomia ao tema gestão, porque ele desconecta a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, a qual ela estava conectada. Lembra da história que eu contei? Secretaria de Gestão, Planejamento e Orçamento, historicamente, andam juntas e os municípios vão separando aí as suas competências. Pois bem, voltando aqui ao tema inovação, por exemplo, também já esteve na Secretaria de Gestão lá no passado, antes de ter a SMIT agora, com todas as competências que tem nesse tema inovação. Eu ainda defendo que muitos temas de inovação relacionados ao serviço público, ao servidor, eles merecem estar conectados à gestão, porque a gestão entende ali, na prática, a dor diária do servidor. Então, voltando, passamos a linha do tempo do que é a Secretaria de Gestão no seu espaço nacional, de como se vê a Secretaria no olhar de outros municípios, com essas diferenças de gestão, orçamento e planejamento, e ora a administração. Voltamos aqui ao organograma. O arquivo, com essa competência que acabo de falar, de gestão documental, e continua. Também foi o responsável pela implantação do processo SEI, por isso que falei do eletrônico. A COGED é uma coordenadoria que ela não tem em muitas prefeituras. Isso é interessante saber, os destaques também do município de São Paulo. Conversando com outros secretários de administração, planejamento e gestão, percebo que o tema de desenvolvimento institucional, ele é muito pioneiro aqui na capital.
Ele é falado? Sim, ele é falado no Estado. Nós temos pessoas do Estado que trabalham hoje aqui com a gente, que trabalhavam em áreas muito parecidas, mas não tinha uma área que olhasse para o desenvolvimento institucional. Nós temos aqui na COGED uma coordenação que olha, não é só para cargo comissionado, às vezes ela é lembrada quando é para perguntar se pode ter o cargo comissionado ou não naquele espaço de coordenação. Ela é pensada e hoje está estruturada com pessoas com expertise em processos institucionais, em organograma, fluxos de processos para entender quantas, de acordo com a legislação e com a autorização legal, quantas coordenadorias você deve ter, quantas coordenações, diretorias, qual é o nível hierárquico que deve se colocar a partir disso. E essa coordenação desenvolveu um trabalho que me antecede, aliás, assim, talvez anteceda até o Fabrício, que começou os estudos faz mais ou menos 5 anos, sobre como a gente poderia inovar para os cargos comissionados. Eu vou falar um pouco mais na frente, mas só para vocês entenderem onde estamos, do que estamos falando. É uma coordenação, uma coordenadoria que pensa na inovação dos cargos em comissão, mas não só pensando isso, na inovação das equipes. E é muito interessante porque se aproxima bastante da arquitetura organizacional que se pensa no privado. A COGEP, eu acho que é a que mais conhecida, gestão de pessoas, é onde tem, que eu falei, a folha de pagamento, então tem a pessoa, tipo o famoso RH ou departamento pessoal, nós temos na COGEP. Mas não só isso, porque ela também tem uma área que a gente considera de visão estratégica, que pensa planos de carreiras e pensa desenvolvimento, por exemplo, do programa de estágio. E também tem um olhar para as carreiras e alterações legais ao longo do tempo. Coordenação de bens e serviços. Marcela, mas tudo isso na gestão? Sim, tudo isso na gestão. Coordenação de bens e serviços. Então, estamos aqui com as equipes maiores, COGEP, a COBS e Arquivo e CGPATRI entre as equipes maiores. Coordenação de bens e serviços, o que é? É um dos temas hoje mais falados, sobre licitação. A gente fala licitação, todo mundo lembra que a prefeitura, todas as secretarias que compram e que contratam serviços, trabalham com licitação. Nós temos na COBS, a obrigação hoje legal, o dever legal de pensar políticas e diretrizes próprias em relação a compras e contratações de bens e serviços e compras de insumos para toda a prefeitura. Então, é nessa secretaria que nasce a orientação sobre a ata de registro de preços, sobre o pregão. É aqui que nasce essa orientação de como os fazemos. E o que fazemos? Fazemos, de fato, o processo licitatório para bens e serviços comuns. Presta atenção, isso é muito importante lembrar. Serviços comuns, aqueles que são específicos por conta da secretaria finalística, é feito pela própria secretaria. Saúde, tem compras específicas feitas lá, na educação, são feitas lá. A nova lei de licitação, ela traz uma sugestão de centralização dessas compras em um único ambiente. Essa centralização já existe hoje aqui para bens e serviços comuns, que algumas prefeituras e outro estado também não têm, como o estado de São Paulo hoje sofre porque é muito descentralizado. Mas a gente, prezando pela qualidade, a gente entende que a centralização fica dos temas maiores e a descentralização permanece para específicos. Isso pode mudar a qualquer momento? Sim, pode mudar, de acordo com a aplicação prática da nova lei. Na CGPATRI, a gestão de patrimônio, nós temos hoje aproximadamente mais de 16 mil áreas públicas, entre áreas construídas e não construídas, que são geridos por essa coordenadoria. O que é isso, Marcela, na prática? Ela é uma coordenação que olha toda a parte documental daquilo que é propriedade do município e que também faz a análise de permissão de uso quando é requisitada pelo particular, pela organização da sociedade civil. Vocês, às vezes, veem uma organização da sociedade civil prestando um serviço de interesse público, muitas vezes ela não está pagando um aluguel, ela está utilizando um bem público que foi cedido com finalidade gratuita por conta do interesse social envolvido. Então, é o interesse público que é analisado em primeiro lugar. A CGPATRI também é uma equipe grande, fica no prédio da Boa Vista. Aqui a gente fica no 8º andar, apenas com o gabinete e algumas equipes, não cabe todos aqui. A assessoria jurídica, a COJUR, ela não tem uma finalidade externa própria, ela assessora todas as equipes. Então,
acho que todos sabem o que uma assessoria jurídica faz, ela segue um fluxo, dá os pareceres, mas nós temos uma assessoria jurídica também que trabalha na gestão há muitos anos. Isso é interessante porque tem uma memória de todas as complexidades, de todos os problemas que temos. A questão de tecnologia é uma tecnologia de apoio interno também, mas a gente também tem desenvolvimento de alguns produtos, entre aspas, que é de interesse da gestão e que, às vezes, não necessita da Prodan para executá-los. Então, não sei se tem gente aqui da nossa tecnologia, o Wagner e o Danilo e os demais, eles desenvolvem pequenos produtos, às vezes, de forma mais rápida, um sistema, um apoio, um dashboard, enfim, para apoio interno. Isso ajuda muito. Fica como dica aqui, se a gente está falando de gestão, me impõe aqui tem uma incumbência de falar para vocês, quando vocês montam uma área na gestão pública, seja aqui ou em outra prefeitura que vocês tenham oportunidade, ou em outro órgão, é sempre necessário olhar a estrutura e ver se todos os pilares que são necessários estão ali, representados, para que vocês consigam atender, dar a resposta das competências da sua secretaria. Eu não preciso aqui ter uma área de construção dentro da gestão. Hoje eu até acho que preciso, mas enfim. Eu não preciso ter uma área de construção, mas, se eu precisasse, eu teria que pensar como que seria esse modelo da área de construção. A EMASP, vocês conhecem a Escola de Administração Pública. O foco da EMASP é o quê? É fazer capacitação de gestor público, com um olhar de gestão pública de forma mais ampla. Pensar o gestor público do século XXI, por exemplo. A gente está reformulando isso, né, Rita? A gente ficou muito tempo, às vezes, assim, tantas coisas e tantas dificuldades, complexidades. Eu acho que a questão, até às vezes, da retenção de talentos, por conta de um histórico de cargos comissionados que agora tem uma valorização, mas ela tem hoje esse desafio de se reformular para atrelar as suas capacitações às dificuldades reais dos gestores públicos. Eu estou falando que o meu desafio com a EMASP é treinar um gestor público que saiba lidar com outros servidores públicos, que tenha uma política de feedbacks muito clara, de liderança, que saiba lidar com, por exemplo, gestão de projetos complexos na gestão pública, porque eu tenho gestores de projetos no privado, muito bons, mas na gestão pública eu tenho especificidades, legislação diferente e complexidades diferenciadas. Eu preciso ter gestores que entendam de orçamento público. Ele precisa entender, por exemplo, de lei de licitação, mas não da parte jurídica. A parte jurídica, nós temos uma escola que é a Sejur, que faz muito bem isso. Ele precisa saber da prática de gestão pública. O desafio da EMASP hoje é, portanto, tornar essa capacitação mais visível ao gestor público que não pensa só no hoje, mas pensa no futuro. Será que essa carreira ela vai existir no futuro? Se ela não vai existir, o que eu estou fazendo? Será que esse problema que hoje se mostra tão presente na gestão pública de São Paulo é um problema que tem uma resolução em 1, 2 anos, ou é um problema que ele se encerra em 5 anos? E o que eu estou pensando para resolver isso depois? Perfeito. Nós temos... Pode falar, Rita. Perfeito, perfeito. Eu falei bobagem? Não, falou perfeitamente. A Rita é da EMASP, aqui, ó, estou sendo fiscalizada pela equipe. Esse é o nosso desafio, esse é o desejo, Rita, que eu apresentei como proposta inicial, com todos os desafios que temos. Temos uma equipe pequena, que agora a gente aumentou com os servidores efetivos. Hoje o nosso máximo lá é servidor efetivos, né, em números. Estamos convidando pessoas do grupo de efetivos a trabalhar na EMASP. E acho que a gente está fazendo aí algo que em breve tem um resultado. A COEG, que é a Coordenadoria de Gestão Estratégica, esse nome, COGE, acho que está errado, mas enfim, é a gestão de projetos que articula e incuba projetos internos da secretaria, que depois, assim, sabe quando o projeto nasce na cabeça e precisa que alguém desenvolva a parte estratégica para depois alguém assumir o filho? Então, essa é a equipe. Ela pensa nos projetos internos, às vezes incuba a parte inicial e depois vê a área que pode tocar esse projeto. Não vou ficar falando de todos os projetos aqui, mas é uma equipe também que ajuda as demais equipes a coordenar o seu plano de trabalho do ano, o planejamento estratégico e o plano de trabalho. A CAF,
é uma equipe que vocês ouvem em todas as secretarias. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar tão detalhadamente dessa estrutura. Tá importante para vocês isso? Entender quem é quem, quais são as competências? A gente, na secretaria, a gente tinha pessoas que não se conheciam ainda em equipes que nunca tinham conversado na prática, ido na prática com o outro. Uma das diretrizes é que a gente não quer hoje uma equipe de projetos que fique colocando o dedo no projeto da outra turma, mas que não vai lá conversar, ela tem que ir presencial. Então, assim, se eu tenho uma equipe que ela olha o todo da prefeitura, porque a competência legal é essa, ela tem que conhecer a sua própria estrutura. Então, a nossa equipe hoje de gestão institucional, de desenvolvimento institucional e de projetos, elas caminham nas demais equipes, elas vão presencial, fisicamente, além do caminhar virtual, que também é facilitado hoje. Então, nós estamos falando de uma turma com 580 servidores, 11 residentes de gestão pública, 3 residentes jurídicos e 3 estagiários, por enquanto, 53 estagiários por enquanto. Esses estagiários estão diluídos, né? Então, aquele é o universo do organograma, esse é o universo de pessoas. Nós temos aqui o gráfico que mostra a quantidade de pessoas por equipe. Então, vocês entendem que tem equipe com um número menor, outra maior, mas quando você olha... Eu esqueci de falar aqui no gráfico de uma coisa bem importante, gente, que é a nossa gestão de saúde e parcerias do terceiro setor. Peço desculpas, eu vi alguém bravo aqui já olhando para mim, que eu esqueci os residentes, aqui achei o residente. A gente tem a Coordenadoria de Gestão de Saúde, não se confunde com o Hospital de Servidor. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui provocada, semana passada, algumas vezes, inclusive, com uma confusão como que a saúde do servidor interno tivesse uma relação direta com o Hospital do Servidor. O Hospital do Servidor não está nem na gestão da Secretaria de Gestão. Ele é atrelado, porque ele é uma autarquia, está na administração pública indireta, portanto, não temos nem a gerência dele diretamente, mas ele responde para a Secretaria de Saúde. A COGES, quando o funcionário ele é acidentado, ele tem aí um problema, como o doutor Cristiano está agora de muletas lá, então ele recorre para um afastamento, para uma perícia médica aos nossos peritos. Então tem uma equipe que fica na Rua Boa Vista, com médicos e com uma equipe geral de saúde que atende isso. E essa equipe ela tem conexão direta com a COGEP, porque o sistema ele é unificado para as anotações, mas não só com a COGEP da Secretaria de Gestão, mas com os RHs de todas as secretarias. Mais recentemente, a gente retomou um projeto já antigo de facilitar, de fazer gestão de filas. Então, temos também um apoio terceirizado, porque a demanda é sazonal. Ora ela é alta, ora ela é baixa, mas nós temos esse ano uma autorização para alguns concursos que o prefeito, nesse pacote de valorização do servidor, tem aí nos incentivado. Então, sempre que tem concurso também, a entrada é pela COGES. Então, essa é a função. Vou dar spoiler aqui, nós estamos modernizando, vai ter um robôzinho lá atendendo as partes principais, inicial. A gente vai ter uma gestão visual melhor na COGES. A gente tem uma equipe reforçando o fluxo de atendimento para entender eventuais gargalos. A ideia é ter fila zero, né? Eu não posso ter fila zero, às vezes, lutar pela fila zero externa e não ter fila zero na COGES. A ideia é ter fila zero na COGES. A COPATS, Coordenadoria de Monitoramento do Terceiro Setor, Coordenação de Monitoramento do Terceiro Setor, ela trata de diretrizes gerais para as parcerias do terceiro setor, mas hoje ela é muito conhecida pela qualificação de organizações sociais, as OSs, que atuam na área da saúde, da cultura, e pelas qualificações e certificações das organizações da sociedade civil. Recomendo que depois vocês leiam a diferença das organizações sociais como qualificação e certificados de organizações da sociedade civil, terceiro setor de forma geral. Então, isso passa pela COGES e a autoridade competente para a decisão final está na Secretaria de Gestão, apesar do processo tramitar de acordo com o interesse das secretarias. Rita, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Vamos lá. Sobre números, essa é a dimensão. Marcela,
qual é a relação direta que tem o número de servidores com todas as competências da secretaria toda? Você vai ter o quadro da educação com um quadro de 80 mil pessoas para atender essa demanda, que é a educação. A saúde, então, você tem as secretarias com muita lotação, outras menores. Tem secretarias que, às vezes, a lotação varia de acordo com o projeto. A Secretaria de Gestão, pelo que eu vi, historicamente, sempre teve esse número parecido. É isso, Eduardo? Então, sempre tem. O Eduardo está ali, ó, a gente tem os universitários ajudando. Sempre teve esse número parecido. O Eduardo é da COGEP e ele trabalha com os números também, as planilhas, o dashboard dos números. Sempre teve esse número, assim, sempre entre 400, 500, porque você tem aposentadorias, às vezes demora para repor, mas esse é um número que não é irreal ou que vocês daqui a pouco vejam muito mais baixo, porque não daria conta de atender todas as demandas, pensando no número maior de servidores. Os vínculos, é interessante, né? 56% desse vínculo é de funcionários efetivos. De todos os vínculos da secretaria, mais de 53% são mulheres. É uma secretaria com aspecto de mulher muito forte, Fabrício, né? É uma coisa que tem. Na prefeitura, 73% dos servidores está no grupo, são mulheres, então, assim, nosso quadro é um grupo de mulheres. Comissionados, nós temos ali 31%, estagiários 9% e um pedaço de residentes. Então, para vocês terem a dimensão da secretaria que utiliza todos os seus braços possíveis aí para dar conta desse atendimento. O orçamento anual, bom, eu falei isso lá no começo, mas o orçamento de 400, eu acertei 444 milhões, pensando nos projetos que excluía a folha de pagamento. Se a gente pegar folha de pagamento, aí você tem folha de pagamento de estagiários, que é um valor, vocês não sabem, mas é um valor muito alto. Folha de pagamento de funcionários, esse número aí vai para os 4 bi, facinho, por conta dos encargos decorrentes da folha de pagamento. Em 2022, o orçamento da Secretaria de Gestão ele foi separado da Secretaria de Governo, porque na transição do Fabrício, para mim, também houve o retorno da Secretaria com competência de secretaria, status de secretaria, ela estava como Secretaria Executiva de Governo, então ela foi Secretaria Municipal de Gestão no passado, mais para trás Secretaria de Planejamento e Gestão, e aí ela passou o orçamento de 2021, quando a gente faz a transição, a gente trabalhou até dezembro com o orçamento atrelado, sem conseguir fazer muitas coisas pensadas, e que a gente começa agora com as parcerias já firmadas em dezembro, mas começa agora com orçamento próprio, então, EMASP, todas as coordenações com os projetos executam agora. Isso é importante, já que a gente está falando de gestão, para que vocês não se assustem. O prefeito, Secretaria de Governo, a liderança, a alta liderança, ela pode, de acordo com a sua política de governança, às vezes alterar o escopo da secretaria ou modificar a posição da secretaria. Por que eu falo isso? A sociedade, às vezes, não entende isso, mas o gestor público, se estamos falando de formar gestores públicos, nós temos que falar que isso é possível. Isso não deve acontecer de acordo com interesses próprios, porque eu quero a secretaria aqui mais perto, porque isso, tal. Isso deve acontecer de acordo com um planejamento de governança política, no sentido de políticas públicas também, para o que é melhor ao interesse público e como a secretaria deve responder. Já quase acabando, eu não vou aqui, mas acho que eu tenho umas falas. Aqui, o que agora a gente tem de descrição é o que eu falei lá no organograma. Qual a responsabilidade pela equipe? A responsabilidade ela é imensa, né? As competências, mas a gente aqui separou, né, COBs como o estabelecimento de padrão. E aí eu quero contar para vocês uma novidade da COBs. Nesse processo de transição da lei de licitação, acho que todos sabem, a gente publicou o decreto para acolher as inovações da lei de licitação, a gente publicou em dezembro, com vigência inicial para fevereiro. Guardem isso. Ontem no Valor, ou no Estadão, ou nos dois, tem uma matéria super grande, de colegas, inclusive conhecidos, que estão desesperados com a transição da nova lei de licitação. Que esse é um tema comum a todos os gestores públicos, gente, não é aqui no município, todos os gestores públicos. E a lei federal, ela ficou 2 anos aí nesse espaço de tempo para que os municípios conseguissem se adaptar.
E a gente, em São Paulo, o nosso grupo de trabalho, ele tem mais de 1 ano de existência, que foi reunido com pessoas de diversas secretarias e com apoio muito forte da Procuradoria para pensar como que faríamos a virada de chave. Então, nós trabalhamos até pelo menos novembro do ano passado, intensamente, até chegar aos compartilhamentos necessários de apresentar a Secretaria de Governo, de apresentar ao prefeito o decreto, de fazer leitura final, até novembro, pelo menos, para que a gente conseguisse se antecipar com as inovações, porque é um novo momento de compras públicas, é uma nova cultura, mas toda mudança assusta, e assusta muito. Historicamente foi assim na lei de 1993, a lei 8666. Historicamente foi assim no decreto 2000 e alguma coisa de 81, enfim, quando falou de compras públicas. Então, a gente tem agora muito susto dos municípios em relação a isso. Qual que é a parte boa e a novidade? São Paulo se antecipou. Foi o primeiro? Não, não foi o primeiro. Você tem estados que fizeram isso, às vezes copiando e colando a própria lei federal, porque não queriam, talvez, ali ter muito desgaste. A gente teve um trabalho que foi não repetir aquilo que já está na lei, porque o decreto tem uma finalidade diferente. Depois o Fabrício até pode falar o que é um decreto, né, o que é a lei, né, para a prefeitura, tem uma finalidade diferente. Então, quando a gente inicia a vigência em fevereiro, a gente tinha um grande desafio. Uma das grandes inovações na lei é aperfeiçoar a governança dos contratos públicos. É dar mais flexibilidade a alguns pontos? Sim, mas também aperfeiçoar a governança. E uma imposição muito forte do uso da tecnologia a favor do gestor público e da transparência. Então, nós precisávamos de um sistema que atendesse todos esses pontos. Começar do zero é possível? Sim, é possível. Até começamos de alguma forma, mas seria muito desafiador. Então, a gente buscou uma parceria com o governo federal, porque já tinha um sistema pronto, que a gente já utilizava. A gente utilizava 3 sistemas: BEC, Banco do Brasil e Compras.gov, conhecido também como Compras.net. Desses 3, o único mais adaptado ao novo momento era o Compras.gov. Pesquisamos isso, conversamos, a equipe conversou com todos os parceiros que vocês imaginarem, fizeram testes e o Compras.gov era o mais adaptado. Por um motivo óbvio, quem está fazendo a lei vai alterando o seu próprio sistema. Então, ele fica adequado à inovação, a partir da inovação legal. Só que o sistema Compras.gov não estava disponível para nenhum município do Brasil para o uso integral. E São Paulo não via muita vantagem de usar isso parcialmente. Se é para usar parcialmente, eu uso os demais, eu uso um outro. Então, a gente conseguiu uma parceria com o Ministério da Economia, com a Secretaria de Gestão, na época atrelada ao Ministério da Economia, para São Paulo ser a primeira capital a utilizar na íntegra o Compras.gov. Então, São Paulo está sendo aplaudida hoje, semana passada com matéria no governo federal, matéria no Valor Econômico, matéria na Folha, matéria aqui da Prefeitura, por ser a primeira capital do país a utilizar o Compras.gov na íntegra. O que quero dizer com isso? São Paulo está dando a cara, literalmente, à transparência, dizendo o seguinte: eu quero inovar, eu não tenho medo das mudanças, nós queremos dar mais transparência e queremos seguir ao novo momento de inovação. É claro que isso tem um custo, gente, um custo de muito trabalho da equipe COBS, aqui representada pela Miriam, que eu estou vendo lá no final, que está trabalhando muito nesse último tempo para dar esse suporte a todas as secretarias. Falei de forma muito pequena sobre isso, mas tudo isso que eu estou falando está disponível nas matérias divulgadas e também nos outros eventos que fizemos sobre licitação e contratos. Essa equipe, ela tem a competência de agora normatizar os detalhes específicos, e isso está sendo feito com o apoio da Procuradoria. Então, é um desafio imenso, porque todos agora, a gente já recebeu prefeitos de pequenos municípios, já recebemos aqui secretários de outros estados, querendo agora pegar um modelo de implementação da lei, para que possam utilizar lá. A matéria do Estadão, ou do Valor, perdoem que agora esqueci, que foi publicada ontem, ela faz uma grande crítica, como se os municípios não fossem capazes de fazer essa transição. De fato, é muito difícil. Se o município, nesse exato momento, for começar do zero, é difícil porque ele não pensou nos processos. Mas não é impossível para quem pensou o planejamento um pouco antes. Então, o COBS tem uma equipe de 48 pessoas aqui descritas, eu não vou detalhar, formada também por servidores efetivos, com um grupo de APPGGs que trabalham especificamente, os analistas de políticas públicas, que trabalham especificamente também nesse projeto das inovações de licitação.
A gente tem a COPATS, que é essa coordenação do monitoramento do terceiro setor, com uma equipe menor, com 6 servidores, um residente. Cadê o nosso residente? Ele sabe tudo, gente. Ele já participou de reuniões estratégicas, não é isso? Já participou de reuniões de definição. Eu falei assim, olha, você é residente, então vem para perto, vamos aprender. A gente testa ele para ver como que ele decidiria se ele fosse o gestor. E eu quero aqui agradecer a todos os residentes em nome do nosso Giovanni residente. Esse apoio. Ele tem muito empenho e é interessante o cuidado que ele tem com os temas gerais que são desafiadores também. A gente tem o Arquip, eu já falei, não vou detalhar tudo isso que a gente falou, mas com um desafio muito grande, porque hoje, exatamente hoje, depois de muitas noites mal dormidas, a gente está lançando a plataforma do Diário Oficial, com todos os sustos que se tem quando você lança um novo sistema, seja no privado ou no público. A inovação, ela assusta. A transformação digital, hoje teremos uma palestra de transformação digital, vai ser na Prodan. Quem quiser participar, eu estou convidando por conta própria, assim, eu não sou a responsável do evento, mas quem quiser participar, a gente vai falar sobre pessoas como foco na transformação digital, com a equipe Prodan. Foi um convite que partiu a partir de uma diretriz da Secretaria de Gestão, de broncas, inclusive, ali, do que a gente precisa, então a gente vai falar com os técnicos. Então, a gente hoje tem a plataforma própria do município. Deixaremos de pagar 4 milhões de reais para a Prodesp para seguir a plataforma própria. Marcela, isso é novidade no mundo? Não, não é novidade. São Paulo estava atrasado. A gente tem já pequenos municípios com plataforma própria, temos Tribunal de Justiça com plataforma própria, a LESP, que é do próprio Estado, vai lançar a semana que vem uma plataforma própria. Então, todos virando a chave para ter mais agilidade aí nas publicações. É claro, gente, quando a gente está falando de 20 milhões de processos físicos, 3 milhões de processos digitais, 700 milhões de processos ativos, isso não é nada fácil. Eu não estou falando de uma empresa com 10 mil processos, a gente está falando de um município nessa dimensão e com angústias de publicações diferentes. Mas a equipe do arquivo está à disposição para tirar dúvidas aí e fazer essa virada de chave. CG Pátria, já falei, aqui a dimensão 72 servidores. Vou falar números para que vocês aprendam como gerir, como você monta a equipe de acordo com as suas especificidades e o tamanho dessas equipes de acordo com os projetos que envolvem. Todas as coordenadorias têm o nome do coordenador aqui embaixo, né? Até porque falar em pessoas, valorizar pessoas, acho que tem que ser a característica do gestor e de falar em primeiro plano. COGEP, como eu falei, é a nossa secretaria, nossa coordenadoria com o maior número de pessoas. Eu confesso para vocês que eu me atrapalho um pouco nesse nome coordenadoria e coordenação, é um pouco diferente, tá? Para a gente, só para quem é meio do privado, a gente sempre ouve coordenação, e aqui tem coordenadoria. É estranho até na gramática, eu acho. É uma coordenadoria com 102 servidores, com múltiplas equipes. São várias equipes. Quem é da COGEP aqui? Levanta a mão, por favor. 3 pessoas, 3, 4, 5, 4 pessoas da COGEP. Então, muitas equipes aqui representadas. Na EMASP, esse é o número atual, Rita? A gente está agora no processo de ampliar a equipe. A gente está captando servidores então, efetivos. Esse número já vai mudar, tá. Mas esse é o número atual. Gente, a gente está convidando esses servidores efetivos que estão há muito tempo, sabe da turma do AG, do que era a turma de nível médio, para trabalhar na EMASP. A gente tem funções na EMASP. Foram 80 mil inscrições no ano passado. Coordenar essas inscrições, ela não é fácil. A gente quer mobilizar a turma do estratégico para pensar o estratégico e precisamos do suporte geral. Então, caso vocês saibam de alguém que queira ir para a EMASP, a gente está de portas abertas. Sim, Rita? Muito bem. 121 servidores na COGES, também uma equipe para dar conta de todas essas perícias médicas, 7 estagiários. 14 servidores na COGED, que é aquela equipe eu chamo de arquitetura organizacional, mas não, é desenvolvimento institucional, mas que pensa processos de uma forma institucional. A equipe de projetos, com 13 servidores, um estagiário, 3 residentes, não sei se está atualizado esse número aqui, se não tiver, depois a gente atualiza para o último. A assessoria jurídica era chamada de coordenação jurídica, na nossa reestruturação está mudando o nome. Não muda nada da equipe, mas só para padronizar com outras secretarias, está sendo chamada de assessoria jurídica, com o mesmo status de coordenador, de ter uma equipe para esse apoio. A CAF, com 43 servidores, com uma característica bem especial na nossa CAF, muitos servidores estão há mais de 20 anos
Então, um grupo bem pequeno de servidores mais recentes e um grupo de muito tempo. É na CAF, por exemplo, que a gente coordena as atividades, as finanças da secretaria, mas também questões como herança vacante. Até pouco tempo, a gente vai mudar agora para a CGPATRI. Sabe aquelas heranças que não tem dono, né? Pessoas morrem com muito dinheiro e não deixam herdeiros. Então, vocês cuidem de fazer mais herdeiros aí para o mundo. E então, essa herança, o patrimônio vai para o município, então tem apartamentos, tem imóveis, então eles seguem um processo legal de administração para depois também serem leiloados. Isso também é público, tá? Esses imóveis e tudo mais. As pessoas não têm ideia, né? Mas tem muita gente que deixa muita herança sem ter herdeiro, tá? Tem gente já querendo se candidatar. Eu vi alguém falando que a gente não candidata ninguém aqui, tá? Vocês se candidatem fora e busquem, né, os parceiros ideais, enfim, ou façam filhos para que isso não aconteça no futuro com vocês. A RT, alguém me pediu para falar com mais destaque a isso, mas vamos lá. Assessoria de Relação do Trabalho. Nós temos 125 mil servidores, né? Esse número varia um pouco lá, tal. Significa que temos centenas de carreiras, centenas de disciplinas, algumas carreiras, muitas carreiras, quadros específicos, e temos, então, que conversar com os sindicatos. A secretaria tem um apoio de uma assessoria que faz essa relação direta no dia a dia. Gente, não sei se vocês sabem, mas isso é diário. Sindicato batendo na porta, questionando algo, pedindo algo, dentro do dever que eles têm. Mas, Marcelo, eu ouvi falar que eles também batem na saúde, vão lá bater na outra secretaria. Sim, eles batem na porta das secretarias que tem o quadro de servidores que eles monitoram, que são associados. Então, os sindicatos relacionados à saúde, eles vão conversar primeiro com a saúde. Aqueles da educação conversam primeiro com a educação. Mas sempre eles fazem o caminho de conversar lá e conversar aqui. Por que na gestão? Porque na gestão que pensa a política geral relacionadas a todos os servidores, que ajuda depois as demandas para envio à Casa Civil de projetos que alteram a legislação. Então, esse é um contato diário muito necessário e que a gente valoriza muito. Tanto o Fabrício como eu, não vou falar muito do passado, mas tanto o Fabrício como eu, a gente fez uma política de portas abertas para receber sindicatos. Então, a gente tem os meses que são mais intensos, recebemos sindicatos, conversamos, acatamos muitas sugestões, isso aconteceu no ano passado, inclusive. Não acatamos todas, porque nem todas são úteis, né? Ou melhor, atende o interesse público também, comum a todos os servidores, mas essa área eu considero de extrema relevância porque ela nos ajuda, inclusive aí na Câmara, para responder à audiência pública, a gente vai, a Casa Civil tem um papel interessantíssimo nessa relação, mas a Casa Civil precisa do apoio do secretário. Então, para aqueles projetos que envolvem a competência da gestão, sou eu que estou ao lado da Casa Civil, mas não sozinha, né, com o apoio de toda a equipe. Então, essa área que nos ajuda. A COTIC já falei, CAF já falei. Eu acho que a gente encerra aqui a parte de estrutura. Eu vou ficar à disposição. Isso é assessoria de comunicação, não precisa, é a parte que vocês têm a assessoria de comunicação, não é uma área, tá, gente? É pessoas. Aqui são pessoas, não é uma coordenação. Tem secretarias que têm a coordenação. Tem mais? Acho que já falei de todos. Eu vou ficar à disposição, eu e Fabrício, que ele vai falar um pouco, e aí a gente volta para uma rodada de perguntas que vocês queiram. Falei sobre estrutura, falei sobre o papel das SERGES, mas, sobretudo, a característica que gestores precisam, implicitamente, aí vocês, a partir da minha fala, vocês podem tirar, qual a característica que precisa ser para ser um secretário de gestão, ou coordenadores, ou ter esse pensamento todo. Se você pensa em secretaria, que é uma secretaria meio, e que isso precisa ter uma continuidade, você pensa também num grupo que tem características específicas. Esse grupo da SERGES é um grupo que tem uma memória, que está há muito tempo, e tem pessoas muito especializadas dentro desse grupo. Eu quero aqui fazer uma homenagem geral, não só aos residentes, mas todo o grupo da Secretaria de Gestão que faz isso acontecer no dia a dia. 3 pontos que não falei. Secretaria
ela também passa orientações gerais para subprefeituras naquilo que é da sua competência. Então, nos pontos que são da competência da secretaria, ela recebe subprefeitos para falar da sua equipe, de estrutura de cargos, de concursos, de termos de permissão de uso. Também recebe vereadores, que às vezes vêm representando, ou ora servidores e sindicatos que estão ali atrelados a um grupo de vereador com a pauta específica. Ora, recebe também a própria sociedade civil, porque nós temos pelo menos 2 grandes temas que são de interesse da sociedade civil e não do servidor direto. O nosso principal foco é o servidor, mas quando eu falo da gestão de patrimônio, eu estou falando do interesse da sociedade civil. Quando eu falo do monitoramento da parceria do terceiro setor, eu estou falando do pedido direto da sociedade civil. Então, é comum também vocês saberem que tem uma agenda com a sociedade civil que vem pegar esclarecimentos sobre esses pontos. Entidades de classe não integrantes dos sindicatos, por exemplo, porque tem interesses gerais, engenheiros, enfim, às vezes tem um projeto de engenharia que envolve um apoio do serviço público, então é possível também a gente receber esse tipo de projeto. E a gente pensa projetos de interesses comuns, sem concorrer com qualquer secretaria, não é tirar esse foco de concorrer, nenhuma secretaria deve concorrer, mas a gestão é aquela que deve mediar as situações para achar o bem comum e para evitar duplicidades de projetos e de ações. Muito obrigada, e eu passo com muito prazer para o nosso secretário Fabrício Cobra. Eu vou fazer uma apresentação breve do secretário que está aqui. O secretário municipal da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, advogado, economista, mestre em Direito e pós-graduado em Gestão Pública pelo INSPER. Ocupou os cargos de secretário executivo e adjunto de gestão da Prefeitura de São Paulo, foi subprefeito da Vila Mariana, secretário de Estado do Turismo e secretário adjunto da Casa Civil do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigada por aceitar o convite para falar para a gente dos desafios da Casa Civil. Obrigado, Rita. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Marcela. Você falou aí da pós-gestão, consegui terminar na virada do ano, então entreguei aí o TCC para poder finalizar o curso, né? Mas, primeiro, agradecer o convite, Marcela. Acho que é importante a gente ter esse diálogo. Feliz de estar aqui, estou vendo vários rostos conhecidos, né? Não só agora da Casa Civil, mas da gestão, ao qual fiquei lá há quase 2 anos. Hã? O Pinheiro Pedro está aqui? Cadê? Ah, está lá atrás. Grande Pinheiro Pedro, companheiro de andar. Mas a alegria de ver vários funcionários, servidores que na época da gestão a gente trabalhou junto, e agora aqui na Casa Civil também, a gente desenvolvendo esse trabalho conjunto. É importante a gente estar sempre tendo esse diálogo interno, né? Os servidores, a gente fica num trabalho de dia a dia, efetuando, colocar agora aqui o organograma da Casa Civil, que eu falei, não, precisa ter um organograma também, não é tão bonito como o da gestão, mas temos o nosso. Muitas vezes a gente fica no dia a dia trabalhando num assunto específico, né? E a gente não tem a dimensão daquilo que você faz no seu dia a dia, o quanto é importante num contexto da máquina pública de uma maneira geral, né? Muitas vezes você está dentro de uma coordenadoria, dentro de uma divisão, efetuando um trabalho, muitas vezes, né, de uma rotina, e não percebe o quanto esse trabalho está inserido dentro de um contexto de uma secretaria, de uma ação como um todo dentro da máquina pública, que é a Prefeitura de São Paulo, que é o 3º orçamento do nosso país, né, só perde esse ano indo para mais de 90 bilhões de receitas, né, e a importância que a cidade tem, né, a gente tem aí 12 milhões de habitantes, mas vivendo numa área metropolitana de 22 milhões. Então, o quanto São Paulo, as políticas públicas, a importância que a Prefeitura de São Paulo tem dentro da dimensão do nosso país e da nossa, né, do tamanho, da quantidade de pessoas que dependem da Prefeitura. Então, acho que é uma iniciativa importante, parabéns para as pessoas entenderem, né, os servidores entenderem que tudo aquilo que você faz no seu dia a dia está envolvido num grande contexto, né? A Casa Civil, assim como a gestão, são secretarias meio, né? A gente não tem aquela atuação
como uma secretaria afim, muitas vezes a Secretaria de Habitação trabalha com habitação de entregas de casas, a Secretaria de Saúde com toda a prestação dos equipamentos de saúde, educação, e elas têm claramente uma finalidade, uma entrega que a população consegue visualmente ver, o servidor também, na prática. Né? As secretarias meio elas têm essas características de suporte e de apoio às secretarias fins. Né? E elas têm um papel extremamente importante para que essas secretarias fins possam trabalhar cada vez com mais capacidade, né? Com mais possibilidades, para que elas entreguem as suas finalidades, né? Então, habitação, educação, saúde, esporte, meio ambiente, para que a população tenha e consiga visualizar cada vez mais as políticas públicas, né? Aquilo que o prefeito Ricardo Nunes sempre coloca de aquilo que nós vamos fazer, né? Aquilo que as secretarias fazem no dia a dia para mudar a perspectiva e mudar a vida das pessoas, né? Então, as secretarias meio dão esse suporte. A Casa Civil, basicamente, de forma resumida, ela tem uma importância ela cuida do relacionamento institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, que tem 55 vereadores eleitos pela população de São Paulo, junto com a eleição de prefeito, né? E o relacionamento também com a sociedade civil como um todo. Então, basicamente, essa é a função da Casa Civil. Fala assim, mas qual que é a importância das leis? Por que é importante aprovar um projeto de lei? Por que é importante ter esse bom relacionamento com os vereadores, essa relação executivo e poder legislativo, né? Como muitos sabem, né, a nossa divisão do ponto de vista político, né, do ponto de vista de organização governamental, você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário ele tem um papel de fiscalizar, de eventualmente corrigir algumas ações que o Poder Legislativo e Executivo faz. Mas a importância do Executivo e do Legislativo é você ter uma interação importante, porque para você aprovar leis que vão moldar as políticas públicas da cidade. Né? Você fala, mas qual que é a importância da lei? A importância é que todo o orçamento, todo o gasto público, ele tem que estar previsto em lei. Então, quando o prefeito Ricardo Nunes resolve criar um programa novo, né, após ouvir as secretarias, ouvir a sociedade civil, e fala, bom, eu vou, por exemplo, programa Reencontro, né, que você tem ali o auxílio reencontro, as vilas reencontros. Então, é uma temática relacionada a pessoas em situação de rua, em que, ouvindo as secretarias, ouvindo a sociedade civil, que vem até a prefeitura. Então, o prefeito criou o programa Reencontro, que, além das vilas, tem o auxílio reencontro. Então, você vai ter gastos públicos para poder construir esse programa, essa política pública. É uma política pública nova. Então, ele pode simplesmente, por decreto, fazer um gasto novo num programa? Não, ele precisa de um projeto de lei. E aí que entra a importância dessa interação Casa Civil e Câmara dos Vereadores. Então, a secretaria envolvida na política pública, ela elabora uma minuta de projeto de lei, naquilo que o prefeito colocou, naquilo que os secretários envolvidos também trabalharam junto com as suas áreas técnicas. Esse projeto de lei vem para a Casa Civil. A gente tem aqui a ATL, que é um órgão técnico chefiado pela Procuradoria-Geral do Município, né? É uma procuradora, que é a procuradora-chefe, que é a Tatiana. Ela prepara esse projeto de lei e o prefeito envia para a Câmara Municipal para análise dos vereadores. Então, olha a importância. Todo gasto público novo, todo programa, toda política pública que é lançada, ela precisa ter um projeto de lei. Ela precisa ser autorizada por um projeto de lei, por uma lei que vai ser votada pelos vereadores. Então, essa articulação, essa conversa com os vereadores é feita pela Casa Civil. Então, o projeto chega na Câmara, tanto os projetos executivos como os projetos de vereadores, e você tem ali toda uma discussão, uma conversa com relação a esse projeto de lei. Né? Então, o que acontece na Câmara? Né? Então, os vereadores recebem esse projeto, passa pelas comissões temáticas passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que sempre
analisa se o projeto é constitucional ou não, as comissões temáticas do assunto, e ele vai para as audiências públicas. As audiências públicas são abertas para os vereadores falarem, mas também para a sociedade civil opinar sobre aquele projeto de lei. Muitas vezes vêm boas sugestões, sugestões dos vereadores, sugestões da sociedade civil, né? A liderança de governo. O que é a liderança de governo? É um vereador, no nosso caso é o Fábio Riva, que é o vereador que é líder de governo. Ele representa o governo dentro da Câmara, ele é o vereador que fala pelo governo. Então, o projeto de lei ele vai sendo discutido, sendo acolhido sugestões ou não, né? Aí essas sugestões vêm para a Casa Civil consulta as áreas técnicas, geralmente as pastas envolvidas, e dá uma devolutiva, e assim a gente vai construindo o projeto de lei para votação, né? Aí os vereadores vão chegando num consenso, num diálogo junto com a Casa Civil, né? Claro, muitas vezes até o prefeito participa, e aí vai para a votação, né? A votação são 55 vereadores, a gente, na maioria dos projetos, são 28 votos, é a maioria simples, ou você tem o fórum qualificado, que é 37 votos, quando são temas que envolvem o fórum qualificado. Então, essa é a importância, a participação na audiência pública, a participação no diálogo com os vereadores. Porque você fala, mas por que um assunto com relação, por exemplo, ao auxílio reencontro? Muitos vereadores participam e têm atuação relacionada à temática do projeto de lei. Então, eles querem participar, querem dar opinião, e aí toda essa articulação, essa conversa é feita pela Casa Civil. E assim em vários projetos do Executivo, né? Então, esse especificamente do programa Reencontro, né, ele surgiu de reuniões e o próprio prefeito que ficou à frente da criação desse projeto com o auxílio Reencontro. Mas tem alguns, por exemplo, a Lei Auxílio Ampara, que é uma lei que foi aprovada recentemente, em que você dá para as mulheres, para os filhos de mulheres vítimas de feminicídio, uma possibilidade de uma bolsa, né, de um auxílio. Em algumas reuniões, o que vem? Também vem propostas da sociedade civil, o Ministério Público, que já tem uma cooperação aqui com a Prefeitura de São Paulo, com a Guarda Civil Metropolitana, de proteção às mulheres vítimas de violência. Numa das conversas com o prefeito, sugeriu a ideia da criação desse auxílio. O prefeito entendeu que era necessário, pediu para que fosse elaborado o texto junto com a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, o próprio Ministério Público deu contribuições, e aí envia um projeto de lei. Então, são várias maneiras que os projetos de lei vão surgindo do Poder Executivo para serem enviados pela Câmara. A Marcela estava falando aqui de tudo aquilo que foi alterado, né? Eu lembro, na época da gestão, né, a gente aprovou recentemente uma série de alterações, né? A reestruturação da carreira dos AAG, que eram os antigos AGPPs, a criação dos CDAs, a própria criação do programa de residência. Então, muitas vezes são construções que vêm das áreas técnicas das secretarias, chegam no gabinete do secretário, que leva ao prefeito. O prefeito ele direciona, junto com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Governo e a Secretaria da Casa Civil, vai direcionando, não, esse projeto é um projeto importante para agora, esse projeto tem orçamento, esse projeto não tem orçamento para fazer nesse momento. Então, o governo, nesse círculo que envolve o prefeito, a Secretaria da Fazenda, Governo e Casa Civil, através das propostas das secretarias, né, no caso aqui eu citei todo esse pacote que a gestão fez, e aí ele determina o envio para a Câmara Municipal de parte daquilo que é possível, do que não é possível deixa para um segundo momento, e tudo isso vai para a Câmara Municipal através da Casa Civil e vai para a discussão dos vereadores. Então, essa importância, essa articulação, porque quando bate um projeto de lei na Câmara, os vereadores, cada um tem a sua atuação temática, cada um tem a sua atuação regional, e acabam interagindo com os projetos de acordo também com aquele público, né, com aqueles eleitores que o representam, né, porque os vereadores representam, também eles são eleitos e eles representam a população da cidade de São Paulo. Então, é importante essa oitiva com os vereadores, essa discussão, essa relação, e, obviamente, tem que ter uma articulação. Então, a articulação é feita pela Casa Civil em complemento junto com a liderança de governo, no caso, ali na Câmara Municipal, hoje é o vereador Fábio Riva, que tem também ali a liderança de governo, um corpo técnico,
junto com a Casa Civil, que é a TL, e a gente vai nessa relação construindo o avanço dos projetos nas audiências públicas para que a gente tenha aprovação. Aprovado os projetos de lei, eles vêm para a sanção do prefeito, né? Muitas vezes eles têm uma emenda, tem um substitutivo, uma alteração de texto, o projeto chega na Casa Civil, a Casa Civil encaminha para análise da secretaria que faz parte do assunto. Então, se é um pacote que envolve o servidor, a gestão vai opinar, se envolve a saúde vai opinar, e assim, não só com os projetos de lei do Executivo, mas também com os projetos de lei dos vereadores. As pastas retornam para a Casa Civil com as opiniões. Esse projeto de lei ele teve essa emenda, que essa emenda ela aumenta o gasto dessa política pública em 50 milhões, não estava previsto no orçamento, então pode ser que seja inviável. Então, são opiniões técnicas que vêm para análise da Casa Civil, que vai levar o prefeito ao despacho da sanção. Aí, na hora da sanção, o prefeito decide se ele vai sancionar a lei integral, se ele vai fazer algum veto, por uma questão de vício de constitucionalidade, quer dizer, que não poderia estar naquela lei algum tipo de determinação, mas toda essa articulação ela é feita, a Casa Civil participa desde o início do projeto até a sua sanção. Nos projetos de vereadores também tem essa articulação, né? Todo projeto que é protocolado na Câmara, ele chega na TL e a TL acompanha o trâmite desse processo, desse projeto. Então, muitas vezes o projeto cria alguma estrutura, um gasto, né? Você tem alguns limites naquilo que efetivamente os vereadores podem ter como iniciativa de projeto de lei. E essa interação a gente vai fazendo, né? A gente chama o vereador para conversar. Falei aqui da estrutura, você tem a Tatiana, que é a procuradora-chefe, a Denise, que é a chefe de gabinete, e fazem essas conversas com os vereadores, cada um com seus projetos, e a gente vai tentando adequar o projeto às políticas públicas que a própria prefeitura já tem, fazendo alguns ajustes, atendendo às demandas dos vereadores, que representam a população também, né, assim como o prefeito, e, com isso, a gente vai liberando alguns projetos para votação, para aprovação, alinhados com a política do governo, né? Então, o governo geralmente tem uma base de vereadores em que ele pode contar mais, que tem um alinhamento em que, né, geralmente é comum isso, todo governo ter essa conversa com os seus vereadores, e aqueles vereadores que têm mais proximidade com a ideologia, com a base efetiva do governo que tá em vigor, e, no caso aqui, a gente tem vários vereadores, uma base mais ampla do que os 28, que é importante para que a gente possa construir as políticas públicas dentro da Câmara. Então, acho que é importante. Então, o papel da Casa Civil é essa articulação junto à Câmara dos Vereadores, é receber os vereadores que vêm com demandas de projetos de lei, vêm com demandas de políticas públicas, vêm com demandas de problemas na prefeitura, né? Porque eu acho que um importante papel do vereador também é o de fiscalização, né? Então, o vereador, por exemplo, que é de uma região lá da Zona Leste, que é da Zona Sul, ele vai trazer, tem um problema lá na UBS, tem um problema na escola, na diretoria regional de ensino, ali na questão do esporte. Então, o vereador também ele serve como um auxiliar, né, um fiscalizador das políticas públicas que estão em vigor na prefeitura. Ele tem mecanismo na Câmara Municipal, então eles chamam os secretários vão de forma rotineira na Câmara, acho que a Marcela já foi, prestar contas, né? Então eles vão lá, falam dos programas, das ações, o vereador questiona, o vereador traz problemas que a população leva para eles. O senhor está falando aqui que tal política funciona assim, mas eu tenho esse questionamento. Então, essa interação legislativo-executivo ela é extremamente importante, e os vereadores nos ajudam também aqui no Executivo a achar também algum tipo de problema que tem na execução da política pública, né? Então, muitas vezes, o secretário da Educação, são milhares de escolas, então, às vezes, o vereador aponta algumas questões relacionadas às escolas de uma região, isso ajuda o secretário da Educação, o gabinete, a entender que ali precisa ser olhado, então, fala com a diretora regional de ensino daquela região. Então, essa interação ela é muito saudável do ponto de vista
da nossa política, né? Essa interação poder executivo e legislativo, a fiscalização, a interação, a ajuda, o auxílio, não só na construção dos projetos de lei que vão virar políticas públicas, mas também no acompanhamento do desenrolar na prática dessas políticas públicas, né? Que muitas vezes o vereador tem esse olhar na ponta, que é muito importante. De certa forma, aqui está o organograma da Casa Civil, mas só passando aqui rapidinho, a gente, coincidentemente, parece que até que foi marcado. Hoje foi o dia que saiu os 2 decretos, né, da gestão e da Casa Civil. Quer dizer, não saiu ainda, mas vai sair durante o dia. Que é o primeiro dia do Diário Oficial, mas vai sair durante o dia. Acho que a Marcela marcou no dia que ela já sabia que ia publicar o decreto da reorganização da gestão. Mas a Casa Civil passou, hoje é apenas um apêndice ali da reorganização, mas a grande reorganização foi feita o ano passado. A Casa Civil tinha uma estrutura em que tudo funcionava dentro do gabinete, uma série de ações. Aí, no final do ano, a gente reestruturou, criando 3 coordenadorias, especificamente, né? Você tem ali a assessoria legislativa, técnica legislativa, que é a ATL, que cuida de todos os projetos de lei do Executivo e dos vereadores, e também de todas as publicações de atos do prefeito, né? Seja atos normativos de nomeação, mas também de decretos, uma série, todos os atos que o prefeito assina passa pela assessoria técnica que está dentro da ATL. Uma parte, os decretos estão na assessoria jurídica, que está na Secretaria de Governo, mas a assessoria técnica legislativa tem essa competência. Ela já existia. O que foi criado foram essas 3 coordenadorias, né? A Coordenadoria de Ações Municipais, todo vereador tem direito à utilização de emendas parlamentares. O que é a emenda? O orçamento desse ano aprovou 5 milhões para cada vereador, né? Ele vem aqui na Casa Civil e indica aonde ele quer colocar esse recurso. Então, um vereador que tem atuação numa região determinada, ele falou, eu quero reformar essa UBS, eu quero fazer asfalto numa comunidade que não tenha, fazer o recap, eu quero fazer um evento, então, um evento específico à atuação dele como parlamentar. Então, tudo isso é feito no decorrer do ano, é essa coordenadoria que cuida dessa execução das emendas parlamentares. Esses valores, essas emendas, elas são publicadas no portal de transparência, está lá, você consegue ver aonde cada vereador destinou o seu recurso, se foi para uma requalificação de uma OBS, de uma escola, de uma área urbana, de um evento. Então, tudo isso é publicado e é direcionado pelo próprio vereador. Então, essa área, coordenações de ações municipais. O que a gente tem feito, aprimorando isso, é acompanhar também a execução dessas emendas, né? Muitas vezes a emenda vai muito próximo do final do ano, não é executada, então a gente está criando um mecanismo de verificação na ponta para acompanhar a execução. A Coordenadoria de Participação Social, que era a antiga Secretaria de Relações Sociais, então tinha virado uma coordenadoria de relações institucionais, e aí voltou para a Casa Civil e cuida especificamente da relação com a sociedade civil, né? Então, você tem uma de participação social e uma de interlocução governamental. Essas 2 coordenadorias, elas têm um papel, e a de interlocução governamental, ela é uma criação nova, de a gente, como Casa Civil, atuar nessa relação com a sociedade civil e de interlocução dentro do governo. Então, o que seria? A participação social tem o Conselho Participativo Municipal, que é um órgão constituído só de sociedade civil, então está dentro dessa coordenadoria a atribuição de acompanhar o Conselho Participativo Municipal, mas, mais do que isso, é também ir para o território e entender todas as ações que envolvem a sociedade civil. Então, são mais de 30, 40 conselhos que a gente tem dentro da prefeitura, envolvendo o servidor e envolvendo a sociedade civil. Você tem aqui o Conselho Participativo, mas você tem o CADES, você tem o Conselho de Saúde, Habitação. Então, tem vários conselhos. Então, a ideia é que tenha um acompanhamento, uma gestão por essa coordenadoria. E a Coordenadoria de Interlocução Governamental, ela é uma criação nova que a gente está em implementação, que é para ampliar a interlocução governamental no território. Então, muitas vezes,
eu fui subprefeito 1 ano e meio, e aí você não conhece todo mundo do governo, né? Então, apareceu lá um problema de morador de rua. Quem que é o supervisor de assistência social? Aí você precisa ir atrás, né? Porque fisicamente não ficam todos dentro da subprefeitura, né? A subprefeitura tem alguns órgãos, mas a maioria estão espalhados pelo território. Aí, no Conselho Participativo, vaga de escola, né? Vamos falar na Adre Ipiranga. Eu fui subprefeito ali da Vila Mariana, então vamos falar na Adre Ipiranga. Questão da saúde, precisa de uma UBS nesse território que não tem aqui nesse distrito, vamos falar na Secretaria de Saúde, mas tem um diretor de saúde que cuida daquela região. Então, quem vivencia o dia dentro de uma subprefeitura, os assuntos são os mais variados possíveis e, muitas vezes, não está na atribuição do subprefeito, né, que tem uma atribuição mais voltada à zeladoria. Então, a ideia da Coordenadoria de Interlocução Governamental é, dentro do território, a gente forçar e realizar essa conversa horizontal dentro do governo, né? Então, o subprefeito conversar com o supervisor de SMADs, da saúde, da educação, do esporte, do meio ambiente, né? E fazer esse mapeamento dos equipamentos públicos que tem dentro de um território e criar essa rotina de relacionamento horizontal que, em algum momento, vai cruzar com a relação da sociedade civil. Então, organizar nas caixinhas aqui da Casa Civil algumas ações que são importantes até para que, né, a Casa Civil também tenha, e o governo, uma visão maior daquilo que acontece no território, né, de uma cidade tão extensa e tão complexa como São Paulo. Então, essas 3 coordenadorias foram criadas nessa última reestruturação. Tem a Secretaria de Relações Institucionais, que o secretário é o Henrico Missassi, né, que assumiu recentemente. Foi deputado federal nos últimos 4 anos, cuida especificamente de CAFEM, que é a Coordenadoria dos Assuntos Federativos e Metropolitanos, são as emendas parlamentares de deputados estaduais e federais que podem destinar recursos para a cidade de São Paulo. Então, essa coordenadoria cuida da execução dessas emendas e também da relação metropolitana com as demais cidades, né? A gente tem o Conselho Metropolitano, né? Então, uma série de assuntos. A Coordenadoria de Governo Aberto, que cuida de toda a parte de transparência e diálogo com a sociedade civil também do governo. E, no decreto de hoje, tem a Coordenadoria de Entidades, né, que o Henrico vai também dialogar, trazer uma série de visões. Não tem aí a Coordenadoria do Todos pelo Centro, mas o Centro, com esse esforço que o prefeito Ricardo Nunes tem feito, essa prioridade de a gente recuperar e requalificar o centro de São Paulo, 2 grandes instrumentos foram sancionados, aprovados pela Câmara, que é o AIU Central, que é o PIO Central, que cria regras que facilitam a construção e a ocupação do centro de São Paulo. A ideia é que a gente tem aí, ao longo de anos, a vinda de mais de 220 mil pessoas para residir no centro de São Paulo, né, nesse perímetro. E o projeto do Requalifica, que é uma lei que facilita muito a requalificação de prédios tombados, né? E a gente, na região central, a grande maioria dos prédios são tombados. Ele não é uma coordenadoria específica, mas a Casa Civil coordena essa ação exatamente para que a gente tenha interação entre as secretarias. Acho que uma das coisas que mais precisam, e é a função de secretaria meio, é facilitar essa interlocução, porque muitas vezes a secretaria olha muito para a sua atividade fim. Então, questão do centro, licenciamento e urbanismo, ele está olhando lá para a atividade de secretaria de licenciamento. Um projeto de Requalifica precisa ser aprovado ali, mas também precisa passar pelo TPH, que é na Secretaria de Cultura. E os benefícios do Requalifica estão na Secretaria de Fazenda, que é a redução do ISS, PTU. Então, essa visão de interlocução não existe dentro das secretarias, porque elas estão preocupadas, e é natural isso aconteça, na sua finalidade fim. Então, a ideia do Todos pelo Centro é criar essa comunicação, e que é uma função de secretarias meio e secretarias que estão ligadas ao gabinete do prefeito. Então, ela não está aqui como uma coordenadoria, mas é uma das funções que hoje tem ocupado bastante espaço também dentro da Casa Civil. Mas, de forma geral, eu acho que a importância que a gente tem que ficar da questão da Casa Civil, acho que é um pouco esse diálogo. É uma secretaria de diálogo, de oitiva, né? Isso
isso reflete muito a própria personalidade do prefeito Ricardo Nunes, uma pessoa de ouvir, de ter diálogo e de construir. Então, todos os projetos de lei que vão para a Câmara, ter um diálogo amplo e permanente com os vereadores, ouvir as sugestões, construir, avançar, né, porque a gente precisa que os projetos de lei sejam aprovados para que as políticas possam nascer e sair do papel e serem executadas, para que a gente tenha mudanças efetivas dentro da cidade de São Paulo, né? E, então, essa articulação e diálogo com a Câmara, com o Poder Legislativo e também com a sociedade civil, né? Então, ser o canal de oitiva da sociedade. Então, a gente também recebe, né, não só o gabinete do prefeito, mas o prefeito não consegue atender todo mundo que quer falar sobre a cidade de São Paulo. Então, a Secretaria de Governo, a Secretaria da Casa Civil tem esse papel de estar recebendo, as secretarias fins também, todas elas recebem muitas entidades, muita gente interessada em mudanças de políticas, e isso chega no gabinete, na Casa Civil, no governo, e a gente vai filtrando e levando ao prefeito aquilo que pode ser alterado. Então, de forma resumida, essa relação institucional entre Poder Executivo e Legislativo, que é fundamental para que a gente aprove leis e tenha autorização legal para fazer execução do orçamento, né, que é fazer o gasto público autorizado por lei, e essa relação e diálogo com a sociedade civil para que a gente possa escutar e aprimorar, muitas vezes. Tem projetos de lei que vão só para aprimorar um artigo, um ponto específico que não está funcionando numa lei. Então, isso acontece muito. Então, isso é super importante para que a gente tenha esse dinamismo. Então, acho que, de forma resumida, é isso, né? Claro, a gente tenta simplificar, mas agradecer a oportunidade e parabenizar a iniciativa, Marcela. Acho que é importante, como eu falei, o servidor está aqui, está se dedicando, e muitas vezes não é dada essa oportunidade de ver o contexto inteiro em que ele está inserido, né? Que todo o trabalho, mesmo que seja ali dentro de uma divisão, é extremamente importante para que a gente tenha o avanço nas políticas públicas. Mas estou à disposição aqui também para perguntas. Obrigado. E pedir desculpas porque eu atrasei de manhã, porque exatamente está ligando aqui o líder de governo, o presidente da Câmara, porque hoje tem pauta de votação, e aí a gente vai dialogando sobre essa pauta, pedir desculpas pelo atraso no início. Só vou agradecer o Fabrício antes que ele saia correndo aqui com esse monte de demanda. Tá ouvindo aí? Tá bom? Gente, como vocês viram, a Casa Civil tem uma das funções mais importantes da Prefeitura, que é a articulação para fazer acontecer a lei. Eu acho muito glamuroso, né? Chefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil, é extremamente glamuroso, mas, sem qualquer modéstia agora falando, eu quero parabenizar o Fabrício pela característica que ele tem de exercer essa função, e agradecer ao nosso Pinheiro Pedro, que está saindo, obrigado pelo prestígio aqui aos residentes, pela essa tarefa que é tão árdua do diálogo, mas, sobretudo, porque, como vocês viram, a Casa Civil ela trata de todos os temas, ela tem que conectar todos os temas, não é só lei de interesse da gestão ou do servidor, é da educação, é da habitação, e ele faz isso com maestria aí no dia a dia, com essa pessoa calma, com esse diálogo, mas isso tem uma característica do gestor que eu gostaria de atrelar. A experiência que ele tem em funções diferentes, mas também em competência acadêmica, em competência técnica, é o que traz uma bagagem também para esse exercício. O Fabrício como advogado, como subprefeito, como economista, como essa pessoa que traz vários temas e passou pela administração pública em cadeiras diferentes, atrai essa bagagem para ter hoje essa função e esse poder do diálogo. Quero agradecê-lo aqui publicamente mais uma vez e agradecer a Regina Pacheco, que teve essa ideia de trazer uma visão da gestão
pública na prática. Porque a teoria, vocês, enquanto residentes, enquanto alunos, vocês vão ver, as faculdades estão por aí, né, de gestão pública. Então, a ideia é que esse programa de residência, ao se encerrar, encerre com uma visão na prática. Isso daqui vocês não veem no dia a dia quando saírem daqui. Isso vocês não vão, essa fala, essa especificidade da dificuldade interna de coordenar esse monte de gente, essa equipe, vocês não verão. Porque, muitas vezes, quem passa a literatura lá fora, passa a literatura pela literatura. Difícil, nem sempre coincide de ter uma professora como a Regina, que já passou pela administração pública algumas vezes, e também está na academia há muito tempo e consegue unir a prática e a realidade. Então, é algo muito precioso, essas últimas aulas em que vocês foram ao viveiro, ver na prática, em que ouviram uma experiência da Secretaria de Cultura na prática. Isso eu peço que vocês guardem aí para a vida como uma experiência prática, real, de passar pela gestão pública. Rita? Só uma coisa, o pessoal da Casa Civil não está achando eu tão calmo assim. Não, eu queria só agradecer muitíssimo a secretária Marcela Rondo, secretário Fabrício Cobra, porque realmente nós vemos que são muitas coisas, né? São duas secretarias essencialíssimas para a prefeitura, e imagino que vocês têm agendas muito cheias, mas despenderam esse tempo para conversar aqui com os residentes, com os servidores. Isso é muito importante para a gente. Eu gostaria muito de agradecer. Agradecer também a participação das nossas intérpretes de Libras, da Viviane e da Cláudia. E agora a gente vai abrir um pouquinho para perguntas antes de encerrar o evento, tá bom? Eu vou descer, pedir ajuda dos meus colegas, mas precisar, é só chamar. Posso? A gente reveza. Se alguém tiver alguma questão, só levantar a mão, certo? Ou a gente vai para vocês. Olá, bom dia. Tá. Eu quero agradecer, já foi muitos agradecimentos aqui, mas realmente ter a experiência na visão da prática dos secretários é muito importante para a gente entender o que vocês passam, qual a experiência que vocês têm, né, nessa articulação. Obrigada. E eu queria fazer uma pergunta, que eu tenho muitas dúvidas em relação à articulação da Casa Civil, quando a gente pensa em política pública de governo e como ela se transforma em política pública de Estado. A gente teve uma experiência visitando o CEL. Eu também tive uma experiência com a rede da Vetor, onde a gente faz sempre, anualmente, um evento que é conta da rede, são, enfim, assessores que estão na rede em outros estados aqui do Brasil. A gente fez esse evento também no CEL, onde eles viram isso como essa política como uma referência para levar para o estado da Alagoas, da Bahia, né? E aí eu penso na questão da política pública do reencontro, né? Recentemente, teve toda a questão na mídia. E qual é essa articulação quando a gente pensa nessa política hoje do prefeito, que é a Reencontro, para transformar ela numa política de Estado, para que isso fique? Como essa conversa, essa articulação, tanto com a sociedade civil, que vem com essa questão da pressão, né, da sociedade como um todo, mas também dentro do legislativo. A maneira de você transformar numa política de Estado é transformar numa lei, porque aí ela passa a ser perene, né? Então, quando você fala do CEL, o primeiro CEL foi criado há mais de 20 anos atrás, na gestão da então prefeita Marta Suplicy, que hoje é secretária de Relações Internacionais aqui. Essa política continuou, né? Então, os prefeitos que sucederam, inclusive tanto o prefeito Bruno como o prefeito Ricardo entregaram CELs e estão programando mais 15 CELs, entendendo que é uma política de Estado, uma política que foi criada na prefeitura, que é importante, independente de você aprimorar e você criar novidades, né? Os últimos CELs têm uma gestão daquilo que não é atividade escolar para fora, através de uma parceria, né? Os novos CELs entregues, a parte cultural, a parte que é feita para a comunidade, né, para todo o entorno, fora do horário de aula e nos finais de semana,
estão sendo executados agora por uma parceria. Então, você vai aprimorando, mas vira uma política de Estado. O reencontro é a mesma coisa. Não, você tem uma lei que foi aprovada, muitas vezes você consegue colocar uma política pública de pé através de decreto, né, que você faz rearranjos orçamentários e você... Então, a ideia do reencontro, que uma das vilas está aqui na Ladeira da Memória, a segunda, que foi entregue, uma no Canindé, que são aquelas casinhas modulares de habitação provisória, que realmente tem tido uma aceitação, é uma inovação, né, é uma política de acolhimento que não existia, você tinha os centros de acolhida, então o prefeito está criando também os centros de acolhidas especiais, a ideia é de reduzir os grandes centros para centros menores, pegar imóveis que eram da Fundação Casas, que estavam ociosos, e transformando em centros de acolhida especial, tentando aprimorar a política. É uma política, assuntos mais complexos, você não tem uma solução única, né, você tem diversas soluções. Então, o reencontro tem tido uma grande aceitação, né, desse público que necessita aí de acolhimento, e ele pode ser feito, no primeiro momento, por decreto, você faz um rearranjo orçamentário e faz. Quando você faz por lei, você torna isso uma política pública de Estado. Então, você consolida essa política pública. Não que ela não pode ser alterada, aprimorada, mas você citou o CEL é uma realidade há mais de 20 anos, e tem vários projetos, né? O Pode Entrar é uma inovação também legislativa. Então, você tem a política habitacional de entrega de habitação pela prefeitura, e assim funciona no Brasil inteiro. Você tem uma fila grande e entregas. O Pode Entrar é uma perspectiva de você ir atrás do estoque de habitação ociosa na cidade de São Paulo e você acelerar esse processo de entrega de moradias. Então, através de uma construção que foi iniciada no Poder Executivo, discutida no Legislativo e sancionada pelo prefeito. O que Pode Entrar? Ele pode revolucionar. Você pode ir para um patamar aí de entrega de 50 mil casas. Então, que é um número nunca antes visto. Por quê? Porque você sai do modelo tradicional. E aí isso pode virar uma política de Estado, né, em que, em vez de você fazer o modelo tradicional de pegar um terreno, fazer toda a construção e depois de algum tempo entregar, você já pega o estoque vazio na cidade, adquire e já repassa, né? Então, estou falando aqui de uma forma mais simplificada, porque tem vários modelos. Se isso virar lei, ele passa a ser uma política de Estado. Então, acho que a importância da lei é essa, que você consolida essa política no decorrer dos anos, e independente do que vai acontecer daqui 10, 20 anos, essa política está consolidada por lei e você vai aprimorando ela. Então. Muito obrigada. Posso só complementar? No caso da política pública da habitação, São Paulo, a capital, está se consolidando como a implantação de uma política de Estado. Por quê? A habitação e os mais de 40 mil lares, né, porque aí apartamento, casa, enfim, que serão entregues até o ano que vem, você já tem um orçamento pautado para isso, né? Dificuldades se tem no caminho, você tem processos licitatórios, você tem uma série de questões que vocês sabem que para chegar a uma construção. Política de Estado, por quê? É algo que fica aqui encabeçado, independente de quem é o prefeito, sabe-se que em 2022, 21 a 24, você teve uma gestão que decidiu separar alguns milhões do orçamento, eu acho que é bi, né, do orçamento, para uma política de habitação. A Vila Reencontro, enquanto política pública social, ela já parte de um viés que se aproxima de política de Estado, porque vem de uma ideia do exterior, para pensar de forma transitória. A realidade do reencontro, aqui em São Paulo, é uma, em outras capitais é outra. Então, ela vem, inclusive, eu recomendo o artigo do prefeito que saiu no Estadão ontem, final de semana, no sábado, que responde a essa questão dos moradores em situação de rua e das várias políticas. São Paulo é uma capital que tem a maior rede de assistência social, né, rede social que envolve tudo, né, de saúde, enfim. Ela vem para um pensar de política pública transitória, que pode se tornar efetiva ou não.
O que o gestor público tem que pensar e que é um dos maiores erros hoje na administração pública? Políticas públicas têm que ser pensadas em seu ciclo e ser reavaliadas de acordo com a complexidade e com a alteração do cenário. Política de Estado, quando se faz, às vezes tem-se dificuldade de alterar. A política pública, você pensa e vai revendo o ciclo. Então, eu oriento que vocês estudem política pública, né, de acordo com os autores. A Regina depois pode colocar uma lista de recomendações de textos que falam sobre bem isso, e sobre o novo olhar da administração pública de acordo com as complexidades reais, que aí quase que vira indiferente política de Estado ou política pública antes de colocar em lei, se o gestor público estiver pensando no ciclo corretamente e pensando a cidade com as suas dificuldades reais. Eu acho que é uma reflexão que eu convido vocês a fazerem aí com esse olhar da gestão pública. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Franklin Andrade e o senhor Fabrício Cobra disse que trata com diversos setores da sociedade, inclusive com subprefeitos. A gestão de Ricardo Nunes, ela é reconhecidamente uma das que mais realizou pela sociedade, pelos mais vulneráveis, inclusive com o programa Reencontro e os programas de habitação. Como a secretária disse, todo o valor que foi separado. Entretanto, às vezes, alguns atores da administração, eles têm discursos que eles vão de encontro com o objetivo que nós compreendemos que é o objetivo dessa administração. Como, por exemplo, quando um subprefeito de local importante diz que acredita que seria bom utilizar armas químicas, né, contra a população vulnerável. O senhor trata disso também, por exemplo, quando um discurso ou atitude ela é desconexa ao teor da administração, ou isso fica em cargo mesmo do secretário das subprefeituras? O primeiro, a frase dele foi tirada de um contexto, ele não falou sobre isso com relação a essa questão, né? Juntaram frases diferentes, isso já foi esclarecido, o próprio subprefeito falou, né? Não foi isso que ele falou, a imprensa colocou de forma equivocada. O secretário de subprefeituras, ele trabalha diariamente com os subprefeitos, mas tudo que envolve questões políticas, questões de governo, cai na Casa Civil, cai na Secretaria de Governo, cai na Secretaria de Comunicação e no gabinete do prefeito. Então, isso tudo é conversado, mas, como você colocou, a linha do prefeito está muito clara e, inclusive, recentemente, o próprio prefeito publicou um artigo no domingo sobre essa questão. Acho que a nossa função também é alinhar todos do governo naquilo que é a política pública efetiva que o prefeito deseja, né, com essa visão das pessoas mais vulneráveis. Inclusive, um dos aspectos que a gente, naquela verificação de território que a gente está colocando, de execução do orçamento, a gente tem um PPA que, pela primeira vez, o que é o PPA? Né? O Plano Plurianual, que prevê o orçamento da cidade de São Paulo, que são peças orçamentárias que são enviadas para a Câmara Municipal. Tem a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, em que você aprova para o ano seguinte todos os gastos que a Prefeitura vai fazer, né, a previsão de gastos. E, pela primeira vez, o PPA foi especificamente com um aumento de investimentos, né, investimentos maiores nas áreas com menor IDH. Né? Então, inclusive, foi matéria de jornal que foi um PPA direcionado com esses investimentos específicos, né, sendo maiores nessas áreas, e uma das funções que a gente está implementando na Casa Civil é acompanhar essa execução também nessas áreas com menor IDH. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gilmar, quero agradecer vocês dois, as pessoas também que trabalharam aí por trás para organizar o evento, né? E, Marcela, uma coisa que hoje é uma política, e eu acho que é uma política que vem sendo discutida, que é do terceiro setor, e eu acho importante, a gente não vai mais ter, como se fala, eu acho que vai virar uma política de Estado, mas a gente vê uma discussão muito grande
sobre o monitoramento do terceiro setor, né, na prefeitura. A gente, como gestor e tudo, o que a gente está pensando para o futuro desse monitoramento, né? E só agradecer muito mesmo, Marcelo, porque você fala umas coisas muito complexas de uma maneira muito fácil, tá? Isso é muito bom. Obrigado, tá, gente? Gilmar, eu que agradeço a consideração e que bom que estamos sendo compreendidos. A Copates tem uma função hoje, né, a gente tem um projeto para apresentar sugestões de alteração no formato de monitoramento das parcerias do terceiro setor. Qualificando, entre aspas aqui, tá, gente? Qualificando não significa que não tem qualidade hoje, mas qualificando à luz dos problemas que identificamos e que a gente precisa corrigir. Como você bem disse, a gente também acredita que não retornaremos a um tempo em que não tinha parcerias, que infelizmente uma discussão que ainda existe, né? Não deveria ter parcerias, não. A administração pública caminhará ao lado da sociedade civil em parcerias estratégicas com o privado, quando se fala de parcerias público-privadas puramente, com as PPPs e concessões da Vira, e com as parcerias do terceiro setor com as organizações sem fins lucrativos da sociedade civil. O que estamos pensando é a SEGES, com as suas competências, apoiar as secretarias que realizam essas parcerias diretamente. Porque a especificidade está dentro da secretaria ali do dia a dia da saúde, da cultura, da assistência social. A gente não tem na SEGES uma parceria direta, mas com essa área Copates nós vamos fortalecê-la para que ela possa apoiar essas secretarias a monitorar melhor essas parcerias e evitar algumas questões, alguns problemas antes de chegar à imprensa, antes de chegar ao Tribunal de Contas, antes da má compreensão. Vamos, inclusive, disponibilizar algumas ferramentas, disponibilizar ou utilizar algumas já existentes, mas com um novo olhar, ferramentas para que a gente faça isso de uma forma padronizada. Padronizada não significa igual para todas as secretarias, porque cada uma tem uma parceria diferente, mas com diretrizes que se assemelhem, olhando também as especificidades locais dos territórios das subprefeituras, né, que nós temos vários aqui em São Paulo, e que a organização social, ou OSC, que trabalha aqui no centro, nem sempre tem as mesmas características daquela que trabalha lá em Palheireiros, mas que é tão importante quanto a essa que trabalha aqui no centro. Só um complemento. Publicamente, o prefeito tem feito algumas cobranças de parcerias, de concessões, né? Ele está pedindo para os gestores olharem os contratos, né, e cobrarem, né? Contrato é um documento assinado, então você tem que seguir, e tem pedido para que as novas parcerias e concessões tenham índice de satisfação do usuário. Quer dizer, acho que são inovações que a gestão também está trabalhando em conjunto, né? O verificador independente, né? Que a gente tenha mecanismos também de cobrança nessas parcerias. Acho que a gestão deixou muito clara a posição do ponto de vista de gestão, né? O prefeito zerou todos os concursos que estavam em abertos em 2021, 2022, né? Tem a importância de você ter atividades meio fortalecidas dentro da prefeitura, né? Tem, provavelmente, alguns anúncios que vão ser feitos em breve, mas também com esse olhar de inovação de parcerias, mas com essa cobrança que é importante. Excelente essa lembrança do Fabrício, porque já tem atos que foram feitos recentes, inclusive na área da saúde, com a revisão de alguns indicadores que atestam a qualidade aí das parcerias na área da saúde. Isso é bem recente. A gestão também vai trabalhar em algo que é trabalhar a expertise, a capacidade dos servidores que atuam com esse novo cenário, porque como não era um cenário, né, muito antigo, nos últimos 20 anos a gente fortaleceu mais esse tema, a gente não tem servidores que tenham, às vezes, não temos em quantidade suficiente servidores que conheçam do regulatório das parcerias público-privadas, sejam elas no terceiro setor ou as demais. Então, a nossa ideia é apresentar um plano para que tenhamos servidores com essas capacidades também. Isso pode se refletir em servidores já ativos ou em expertises que serão avaliadas para os próximos concursos. Ok, Gabriel, acho que você tem uma pergunta, né? Lígia, você pode... A gente está gravando para disponibilizar depois.
bom dia. Eu sou Gabriel, residente aqui da gestão. A minha pergunta é sobre priorização. Na verdade, vão vir duas perguntas aí. A gente entende que as prioridades mudam, né, fluidamente conforme as agendas. A gente acaba sendo influenciado pela agenda governamental, a agenda institucional, nossa própria agenda pessoal, muitas vezes, a agenda do gabinete. Eu queria saber, individualmente, né, de cada secretário, qual agenda costuma impactar mais a nossa... falando nossa como parte da gestão, mas a tua agenda cotidiana, a sua prioridade enquanto secretário, e assim, de manhã, quando você acorda e começa o seu dia, como você vai priorizar, como você prioriza as atividades que vão vir no teu dia? Eu quero saber bem individualmente mesmo, assim. Eu imagino que seja complexo, mas eu queria ter essa visão assim, de cada um. A gente começou a conversar hoje às 6 da manhã, e que a gente ficou até 2. Criaram uma coisa chamada WhatsApp, né, que acabou com a organização de todo mundo. Não, brincadeira. Mas eu acho que, como Casa Civil, a gente tem um comitê executivo junto com o prefeito, governo, fazenda, comunicação. Então, tem muitos assuntos que aparecem, que são demandas que vão aparecendo na semana, que muitas vezes não tem a relação com o dia a dia da Casa Civil, no sentido de relação com a Câmara. Muitas vezes tem, né? Então, eu acho que é tentar esse equilíbrio, aquilo que é demanda de governo principal como um todo, né? Então, por exemplo, saiu uma matéria sobre um determinado assunto, então o governo precisa agir para entender o que aconteceu, se precisa tomar alguma medida ou não, e aí se precisa de uma lei, precisa de um decreto. Então, a Casa Civil acaba participando, mesmo não sendo aquela agenda rotineira do dia a dia com os vereadores. É tentar esse equilíbrio em aquilo que é efetivamente função da Casa Civil e aquilo que são prioridades do governo que vão, cada semana, alterando e mudando, né? Você está falando de uma coisa que hoje tem até cursos, gestão do tempo, né? E a nossa função, ela é extremamente necessário que a gente pense. Então, você pensa primeiro o plano. Qual que é o plano que você tem na sua secretaria? Toda secretaria tem um plano articulado, quais são os projetos que estão acontecendo esse mês, enfim. Vou falar minha experiência pessoal. Existe esse plano e existe um planejamento da semana, que muda também diariamente, mas existe. Nessa semana, eu já sei toda a minha agenda da semana que vem, porque já tem reuniões pré-agendadas, as pautas externas. Fora as pautas externas, eu tenho as pautas internas. Você tem uma lista de prioridades, claro que eu não faço isso sozinha, tenho um apoio de listas de prioridades para resolver durante aquela semana e durante o dia. Essa lista se altera. Ontem, à noite, nós ficamos conversando com um grupo, né, da secretaria, a equipe madrugou, literalmente, lá no arquivo, por conta da mudança do diário oficial. Então, as prioridades elas são alteradas. Mas, todo dia, pela manhã, eu olho a minha agenda, dizendo, eu preciso resolver isso hoje. Você vai ser atropelado por outros temas, mas se você não colocar essa meta, fica muito atrapalhada a tua gestão do tempo. Eu recomendo que todos tenham, diariamente, alguma coisa que diga assim, isso tem que sair hoje. Seja uma decisão, seja um encaminhamento, seja um e-mail, que às vezes é de direcionamento, seja responder alguma pergunta que ficou sem responder. Esse é o meu método pessoal para gerir o tempo. Prioridades que são inadiáveis, isso acontece, às vezes você tem uma demanda do secretário Fabrício dizendo tem que ir para a Câmara agora, vamos junto, temos que atender, mas você vai gerindo a partir de uma pré-organização, não deixar no automático, não deixar simplesmente acontecer, porque não é saudável, acho que nem para a gente, enquanto gestor, e nem para a própria equipe. Tem as pastinhas aqui com cada coordenadoria, e o papelzinho do dia com aquilo que não pode deixar de fazer. E tem os grupos de WhatsApp, né, que não sei porque me colocaram essa fama que eu fico criando grupo de WhatsApp para cada tema. Então, acho que é lenda isso, não é verdade. Bom, sabendo que vocês têm uma agenda também muito corrida, então a gente vai encerrar agora o evento. Eu quero agradecer novamente a disponibilidade da secretária Marcela Ronda, do secretário Fabrício, agradecer a presença da secretária adjunta Regina
que nos apoia na IMASP, e agradecer a presença de todos vocês aqui, que fazem parte do programa de residência, e outros servidores também que estão presentes. Muito obrigada. Rita, a gente Oi. tem um convite para Tá bom. fazer. Como a gente está pensando gestão na prática, e a gente gostou muito dessa ideia da IMASP aí, de trazer esse novo plano para vocês, de ver na prática, a gente quer convidá-los, mas aí a gente vai ver o dia ainda e possibilidades. Então, eu e o Fabrício, a gente está convidando para uma experiência na Câmara, uma experiência de aprovação de um projeto de lei. É muito tenso, então já se preparem psicologicamente, mas o Fabrício vai me ajudar com uma data, pegar 2 experiências, pelo menos, e, claro, ver os grupos, né, porque também chegar todo mundo, às vezes, não vai ter esse espaço, e a gente pode fazer grupos diferentes para uma experiência, inclusive, e aí eu me comprometo a fazer, com algum grupo menor, a experiência interna. Qual que é a experiência interna? Não é aquela do público, é a experiência que a gente passa nos bastidores, indo ali, falar com o vereador e tal. Vamos pegar uma audiência pública e vamos fazer isso. Essa é uma experiência... Vai, Regina. É uma experiência que eu quero participar com vocês, para também informar, discutir como que sai aquele projeto que a gente defende, todo mundo defende e tal, e chega lá, você tem as críticas àquele projeto, você, enquanto gestor, tem que segurar o teu próprio projeto, vai ter gente falando muito mal do teu projeto, gente falando muito bem, você vai ter coisas que, às vezes, frustram, mas isso também faz parte da vida do gestor. Sintam-se convidados, mas a data a gente vai alinhar, porque tem uma agenda própria da Câmara, e é um presente a mais que a gente quer dar para esse grupo aqui de futuros gestores públicos.